importância da família, em todos os seus aspectos, né? E nesse aspecto também, no aspecto da concepção de um filho, do projeto de construir uma família, tendo um filho, né? Uma coisa que eu sempre admirei muito e agora pude deparar com essa história maravilhosa. Eu quero fazer essa viagem com vocês. Estou achando que o meu tempo vai dar para a gente falar com tranquilidade, né, Jair? Nós fizemos uma análise aqui. Eu trouxe um plano B escrito, porque eu sabia que isso não podia dar problema, né? Vamos fazer uma viagemzinha nessa história. Eu achei muito interessante. Algumas coisas eu transcrevi, quero ler, para que nós tomemos conhecimento da mensagem inteira. Outras eu vou falar tranquilamente, porque dei uma estudada bacana, então assim, dá para a gente falar juntos aqui. Vamos fazer essa viagem, vamos começar. Como diz aquele, o Pular de Andrade, né? Vem comigo, né? Vamos fazer essa viagem dessa história, muito bacana. Essa história começa com a reencarnação do Segismundo, que foi uma reencarnação de sucesso, que a Rosa apresentou na semana passada. E felicidade de todos. O Segismundo chegou muito bem, não houve problemas na gravidez, o lar era pacificado. Então o André acompanhou com o Alexandre todo aquele procedimento. Aí o Alexandre falou que era bom que o André participasse também de uma outra experiência que não fosse aquela tão bem sucedida do Segismundo. Aí perguntou o Apuleio: você teria uma hipótese, uma possibilidade de alguém cuja experiência pode ser diferente? Eu disse: eu tenho. Tem um caso que está sendo acompanhado pelos nossos colaboradores e eu acho interessante a gente olhar esse caso de perto. Então tá, mas como é que é esse caso? Bom, a situação lá é a seguinte, comparada com a situação do Segismundo, já está podendo passar, filho? Você vai ler isso, não? Vamos ler isso aqui então. Então assim, aquela reencarnação do Segismundo foi uma reencarnação aceita pela família, abraçada pela família, o lar era protegido, tudo era uma maravilha. Então ele vem começando a escrever o que aconteceu aqui. Vamos lá. Nosso amigo, porém, necessita consolidar os ensinamentos recebidos. André acompanhou um caso normal de reencarnação, no qual o esposo honesto cedeu inicialmente aos nossos rogos para que Segismundo renascesse com serenidade imprescindível. Viu de perto um coração maternal sensível e devotado e permaneceu em estudo na Câmara Conjugal defendida pelo poder sagrado da prece, reconfortada pela proteção do plano superior. Vejam bem tudo que eu falei, quer dizer, uma coisa extremamente bacana. Pode passar então. Bom, Alexandre sente a necessidade de ter a oportunidade de verificar o processo de reencarnação em outras situações. Como eu disse, não bastava ter aquela reencarnação de sucesso, ele queria ver uma outra. Apuleio então, voltando lá, Apuleio então autoriza-os a comparecer em um ambiente diferente, a viver essa experiência nova. E foram eles, né? A situação do reencarnante Volpini era exatamente essa, como eu comecei a falar com você: desarmonia no lar, situação de família separada. E muito relevante que eu gostaria de salientar para vocês, que essa desarmonia da reencarnação do Volpini era mais consistente na mulher. E nós vamos ver aqui depois do texto que nós vamos falar. Então assim, enquanto os desequilíbrios se localizam na esfera paternal, procedem de influências malignas, de espíritos de baixa vibração, simplesmente há recursos a interpor. Mas no entanto, quando a desarmonia parte do campo materno, é muito difícil estabelecer a proteção. Acho isso muito interessante. Quando parte do campo materno, é difícil para as entidades do bem trabalharem para revogar, se não houver ajuda da mãe. É o livre-arbítrio, né, que está em vigor e evidentemente que dificulta a atuação do bem. Pode passar. Bom, excesso de leviandade. O caso específico da Cesarina é que ela abandonou a postura de uma mãe correta,
ética, moralmente condizente e se enveredou pelos prazeres mundanos, gozar a vida. E isso levou a ela à sintonia com as entidades da pior espécie. E isso também, depois, uma série de atos encadeados, a separação do marido e a família destruída. Vamos lá. Isso aqui eu gostaria de ler para vocês. Volpina atingiu agora o 7º mês de geração. Isso o Apuleio dizendo ao André e ao Alexandre. Olha, a situação lá é essa, está no 7º mês de gestação, a forma física, mas essa noite será decisiva. Se ela não tomar cuidado, não tomar as devidas cautelas de uma mãe responsável, continuar com os novos desequilíbrios e não despertar para o dever, abrirá hoje uma terceira falência. Essa já era o terceiro aborto da cesarina, já era o terceiro. Então ele falou, necessidade de não ignorar o mal. Achei muito bonito isso aí. Por vezes, para preservar convenientemente a saúde, é preciso conhecer as enfermidades. Para cultivar o bem, é necessário não ignorar o mal. Olha que bacana, né? Para preservar a saúde, é conhecer a doença, né? Você precisa conhecer as enfermidades para cultivar a saúde. Mas é preciso para cultivar o bem e não ignorar o mal. Vamos lá, né? O trem não está passando, não? A estação já está fechada, o trem está passando. Passou o trem, não? Não. Então passa na mão aí, né? Bom, bem, gente, se der problema, tem um plano B, hein? Bom, vamos lá. Então eles combinaram e falaram, vamos lá pro lar da Suzana. Vamos para lá, vamos ver como é que está lá. Aí chegaram lá na casa da Cesarina. Olha, engraçado. Eu cismei que a Suzana já está precisando. É Cesarina. Então chegaram, acharam um lar confortável, né? Uma casa bonita, os móveis bonitos. Ela, imagina que a Cesarina vai ser bonita, né? Bacana nas noites, né? Então, assim, um lugar bonito e tal, mas repleto de entidade de baixa vibração. O lugar estava repleto. E eles chegaram, viram aquilo, e as entidades não percebiam. O Alexandre, o André e o Apuleio. Não percebiam. Isso é uma boa coisa para a gente saber, né? Que as entidades de baixa vibração não percebem as do mal, as do bem. Então, eles chegaram e perceberam as combinações. Hoje, eles diziam, hoje, comentários desaiosos, hoje ela perde esse filho, hoje esse filho vai cair. E tem que cair mesmo, porque se ele não cair, a mãe, nós perdemos a mãe, que já é nossa, e a volta dela vai ser ruim para nós, o marido também pode voltar, né? E isso vai ser muito ruim. Isso me despertou, meus queridos irmãos, um valor muito interessante. Como essas entidades valorizam a destruição da família, né? E eu gosto muito desse tema família, e quando vi isso eu fiquei encantado, vibrei demais com isso, porque isso desperta para mim um ensinamento que eu devia ter aprendido há 10 anos. Muito melhor seria ou 20 ou 30. 10 encarnações. Pronto, Adi. Pois não. O que é um relógio na parede? O relógio na parede. Quando eles chegaram, viram a casa confortável, tinha um relógio na parede marcando 7 horas e 55 minutos. Um relógio bonito. Olha, eles chegaram. A história do relógio é só para registrar o momento que eles chegaram, né? Então a importância da família, tá? Então esse desejo das entidades das sombras de destruir a família, manter a distância do marido, para isso o aborto era necessário. Esta, por exemplo, eu estou trazendo para vocês a diferença do caso de Segismundo, que a família era unida, abençoada, e a casa estava repleta de entidades do bem, né? Repleta, cheia, né? E os fluidos eram maravilhosos. Então tá. Aí ele chegou, a Apuleio falou, vocês estão observando? Nem sempre a nossa tarefa, ao longo dos jardins afetivos, muitas vezes devemos operar em verdadeiras tormentas, né, que dificultam os nossos trabalhos, né? Esse aqui é um caso típico, ele reafirma, quer dizer, ali é um caso difícil de trabalhar, porque a mãe que estava, a genitora não ajudava,
e as entidades estavam trabalhando, né? E ela, na noite, na noitada e tal, dificultando cada vez mais. Então vamos lá. A indagação de André falou, pô, mas não é possível, eu estou saindo lá do Segismundo, daquele casal maravilhoso, lar protegido. Por que esse lar aqui não tem proteção? Por que isso? Por que acontece isso? Porque, pô, não é possível. Aí ele responde, de qualquer modo, respondeu, isso é o Apuleio. Respondeu ele, sempre temos bons amigos nas zonas superiores, aquele que nos encontramos. Todavia, em certas circunstâncias, afastamos-nos voluntariamente deles. Cesarina poderia contar com diversas amizades, no entanto, ela mesma se incumbe de obrigá-las à ausência. Ou seja, sou eu mesmo que fecho a porta, né? E dificulto a proteção divina. Então, ela, pelos atos, pelas atitudes dela, ela ficou sem proteção. E o André não vai entender, pô, difícil demais, né? Pai de Cesarina, ele inclusive explica que o pai de Cesarina era um indivíduo que gostava muito, boa pessoa, né? Que gostaria muito de ajudar, mas estava sofrendo demais. Então, a providência superior deu-lhe um passe magnético para que ele então esquecesse temporariamente aquela situação da filha e parasse de sofrer. Esse foi um caso típico da proteção superior que não pôde ajudar naquele momento. Por que não pôde? Porque ela mesma estava dificultando. Ele então tomou lá um descanso, um esquecimento, um ouvido temporário para dar um tempo para aquela situação melhorar. Ele estava sofrendo muito o pai dela, né? Ele concluía que em nossa esfera a dureza e a ingratidão não podem perseguir o amor puro. Quer dizer, ainda assim tinha que investir nela, né? Para que ela pudesse melhorar, né? E ele, pois não. Ele continuou, somos fracos, porém, embora muito amoráveis e não nos sentimos com precisa coragem para o afastamento necessário, se merecemos o auxílio dos nossos maiores, somos favorecidos com um tratamento magnético que opera em nós o esquecimento passageiro. Aquilo que eu falei, que aconteceu com o pai dela, que podia vir em proteção dela, em ajuda dela, e que não veio, dadas as circunstâncias, pois não. Diante do espelho, como passado ali, eles estavam ali conversando sobre a situação dela, viram o ambiente pesadíssimo. Então, daí a pouco ela sai da presença, sai ali em particular, vai para diante do espelho, preparar para arrumar para mais uma noitada. Né? Aí eles estão falando, Cesarina com excessivo cuidado das mulheres demasiadamente vaidosas, né? Vocês conhecem gente assim? Alguém conhece, né? Vaidosas e inscientes das responsabilidades moral, utiliza certos recursos, olha que dó que eu fiquei, certos recursos para disfarçar o aspecto da gravidez adiantada. Olha só, aperta para ficar esperta, fininha, para sair para a noite. Oh meu Deus, eu fiquei com a pena, gente. Gente, mas como é que pode isso? Então assim, a gravidade da situação dela era esse desvio sexual, álcool, e isso fez com que ela ficasse cercada de entidades de baixíssima vibração, né? E isso também estava fazendo uma confusão mental imensa na cabeça dela. Ela estava totalmente aturdida com aquela situação. E quanto mais ela ficava desviada, mais ela tinha interesse em ir para a noite, né? A forma física, eu gostaria de transcrever para que vocês lessem comigo. A forma física embrionária demonstrava mancha violácea, revelando dilacerações. Olha só, pequeninos monstros, somente perceptíveis ao nosso olhar, nadavam no líquido amniótico, invadindo o cordão umbilical e apropriando-se da maior parte do delicado alimento reservado ao corpo em formação. Toda a placenta era assediada por eles, provocando-me terrível impressão. Puxa vida, né? Que situação, né? Pois não. Pois bem, a noite decisiva.
ela, portanto, obcecada, obsediada pelos prazeres criminosos. Aí eles falaram, se ela não se detiver hoje, amanhã esse recém não ficará. Se ela não se contiver, amanhã esse recém-nascido não estará aí, não conseguirá suportar. Aí então, o que eles fizeram? Bom, vamos fazer um negócio, vamos tentar um recurso. Procurei um espírito muito avançado, muito inteligente. Ela estava morando numa casa de uma dona Francisca, uma senhora muito boa. Ele pensou, teve a ideia, eu vou chamar essa dona Francisca, vou dar um passe magnético na fronte, e vou intuí-la a conversar com a Cesarina, para tirar de ideia, para que ela não saia, porque se ela sair não vai ter jeito, né? Aí ele fez isso, deu o passe, a dona Raimunda chegou e falou, Cesarina, Francisco. Ô, gente, você estava prestando atenção. A dona Francisca. Raimunda não, tá? A dona Francisca, com todo carinho, que era uma pessoa de bem, chegou e começou a conversar com ela. Minha filha, não saia hoje. Você está separada do marido por questões de puramente incompatibilidade de gênero. Seu marido é uma pessoa do bem, você pode voltar a ser feliz. Se você sair hoje, você vai prejudicar seu bebê, seu feto, tão importante. Aí ela não, eu agradeço os seus conselhos morais, ainda fala assim, agradeço os seus conselhos morais, mas hoje eu tenho um compromisso e não posso faltar. Aí vamos. A conversa com Francisca, a rejeição da proposta, ela realmente não posso faltar. Não concordo, Cesarina. Tomou a interlocutória, a história que ela falou. Vou repetir as palavras da Francisca. Sobre a inspiração direta de Apulei. Nem estou fazendo pregação de virtude à sua consciência responsável. Você é responsável. Mas quero despertar suas fibras de esposa e mãe. O homem cujo convite pretende atender não merece confiança, não é digno de consideração. Ela é conhecida, cara, isso não, era uma inspiração, né? Não é que ela conhecia, era a inspiração. Ele não é digno dessa sua tentar a saída hoje. Vamos cuidar do feto. Não é digno, além disso, seu organismo deve ser preservado. Não lhe dói a expectativa de prejudicar seu filhinho, não pondera o futuro. Não adiantou nada, né? As entidades de baixa vibração apoderaram-se dela, seguraram bem ali para ela não receber os efluidos da inspiração e acabaram não deixando ela sequer contaminar. Né? Ela então saiu para a festa. Regresso, papai, como é que tá? Pulei antes. Aí eles foram à festa, chegaram na festa, olha o lugar. Mas o negócio estava uma badalação total, né? Música alta, ensurdecedora, muita bebida. Como diz na gíria, sexo e rock and roll, né? E a festa estava lá, e inclusive aqui, o grande balão e departamentos reservados estava repleto de homens e mulheres inquietos, excitados pela música barulhenta e estonteadora. Mas a assembleia de desencarnados, na condição grosseira, era muito maior, tomada na mesma alucinação de rigoroso prazer. Perigoso prazer. Vocês estão atentos, né? Na festa, álcool, companheira, eu trouxe um videozinho ali só para vocês, né? Sentiu. Né? Álcool, tal, vamos lá. Mudei esse. Então, isso, a festa, ela caiu na noitada e caiu. Eu sei. Tá, mantenha assim. Olha que interessante esse negócio. Eu queria que vocês, queria trazer essa mensagem para vocês. Ele diz o seguinte, olha que conselho bacana. Mantenha-se indefensiva, advertiu-me o diretor. São poucos os desencarnados com reduzido tempo de experiência que podem penetrar em ambientes como estes para serviço de proteção. Isso, eu posso dizer o seguinte, eu, conforme o lugar que eu chego, passo mal. Isso acontece com você, acontece com você, irmã? Não é? A gente chega num ambiente desse, então eu achei muito legal trazer para vocês isso aí. Vamos lá.
Então, ela foi para a noitada, e vão lá e tudo mais, né? As irresponsabilidades, os desmandos. Então o André dispensou aqueles outros colaboradores e falou: vocês podem voltar, que não há mais nada a fazer. E ele procurou acompanhá-la para receber o desencarnante, porque ele não tinha mais jeito. Então ele fala que os outros voltaram para o descanso e ele foi promover, continuar, né? Desliguei o reencarnante do santuário maternal, entretanto, não deveríamos esquecer de ministrar o devido socorro à mãe vigilante. Ela precisa continuar na luta terrestre, quanto possível, para aproveitar alguma outra oportunidade, alguma coisa da oportunidade. Então, vamos lá, fechando, o tempo já está passando, mas dá. Então, assim, constatação, cesariana em situação gravíssima, ele ficou sabendo aí ele percebeu aquela situação, ele desligou, fez um tratamento com a mãe e voltou a casa. Quando chegou em casa dela, ficou sabendo que ela estava internada numa clínica e que a criança havia nascido morta. Bom, os dois já sabiam, os três já sabiam que a criança havia nascido morta. Mas então, assim, essa mensagem, essa história deixou para mim uma grande lição, sabe? Uma grande lição. Se eu tivesse tido toda essa lição quando meus filhos vieram, talvez eu tivesse sido até um pai melhor. Eu tivesse tido condições de recebê-los em condição melhor, né? Acolhê-los melhor. Porque é uma história, uma lição maravilhosa. Eu espero que eu possa aprender cada vez mais, e se essa história possa ser útil a cada um de vocês um pouquinho também, vou ficar muito feliz. Então é isso, estou dentro do tempo. Um beijo no coração de cada um de vocês.